Tiago 1, provações e tentações. Este capítulo trata das duas coisas. Primeiro, as provações são por causa dos elementos externos e as tentações são devido aos nossos elementos internos. Primeiro, vamos ver em Tiago, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Na verdade, isto não é a nossa primeira reação. Quando nós somos aflitos ou sofremos, nós não ficamos com muita alegria. Mas Tiago diz isto para que possamos entender o intuito das provações. Talvez a palavra alegria não é muito propício, mas é mais no sentido de ter confiança e capacidade de aguentar as provações quando sabemos o propósito de Deus nestas provações. Quais são os exemplos de provações? São dificuldades, são através de perseguições, sofrimento. Eu saliento 3 áreas mais comuns. Finanças, quando passamos carências financeiras, passamos por doenças. O número 3, quando há conflitos e desentendimentos, desavenças na família ou no trabalho. E como eu disse, Deus tem um propósito muito grande através de permitir estas aflições. Ele disse em versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, o intuito é provar a nossa fé, se for genuíno, para ver se for genuíno. E o livro de Pedro diz que é mais preciosa a nossa fé do que ouro e prata. Então, Deus quer que nós sejamos pessoas fortes em fé, constantes, perseverantes, pessoas que aprendem paciência, aprendem perseverança, aprendem a capacidade de aguentar dificuldades. O motivo deste processo é lapidar as nossas vidas e purificar pelo fogo aquilo que não presta, como se fosse o metal que vai ser purificado para tirar as impurezas através do fogo. E quando nós passamos por aflições, ficamos mais maduros e mais completos. Diz em versículo 4, e perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E este é o plano de Deus para nossas vidas, que nós sejamos pessoas maduros, disciplinados, pessoas com experiência com Deus e com capacidade de lidar com extremidades e dificuldades. Quando nós passamos por uma determinada prova, por exemplo, doença, nós, através do conforto que nós experimentamos, podemos ajudar o outro. Então, o alvo de Deus é purificar as nossas vidas e nós precisamos entendimento, discernimento. Qual é o processo que Deus está a fazer em nossas vidas? Então, ele diz em versículo 5, se algum
de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ele está à espera que nós pedimos a Deus uma palavra, um versículo, uma pregação, uma leitura bíblica, uma leitura num livro, para entender como lidar com provas da vida, perseguição, dificuldade em qualquer área da vida. E nós vamos provar a fidelidade de Deus através destas provações. E nós vamos ver que Deus nos guarda, Deus nos ajuda, Deus fala conosco. O que é certo não é difícil pregar, citar vários versículos, e há pessoas que fazem isto com facilidade, mas Deus não quer isto. Deus quer pessoas que têm experiência atrás do verdade bíblica, que têm uma honestidade, uma história de como Deus lidou com elas, e daí a pregação delas, a mensagem, ganha valor. Então, a fé cristã não é só intelectual, não consiste no conhecimento mental, mas Deus quer que nós passamos pelos rios e fogo para nos amadurecer, e podemos pedir a Deus ajuda. A oração mais eficaz, o mais profundo é socorro. No primeiro reação que nós temos eu quero sair deste sofrimento, tire-me, Senhor. Mas muitas vezes Deus não nos tira das provações, mas Ele concede graça e capacidade. Há maneiras erradas para abordar provações. Por exemplo, há pessoas que preocupem, outras entram em pânico e as provações metem medo nelas, que Deus não abandonou as suas vidas. Outras queixam-se, passam todo dia a queixar das circunstâncias, ou dos colegas, ou do chefe, ou do marido, ou dos filhos. Outros andam em amargura, culpem Deus pelas circunstâncias, culpem os políticos, os outros países, por exemplo, governos, culpem a família, culpem colegas, o sistema, mas não reconhecem a obra de Deus que está a fazer em suas vidas. Quem anda amargurado anda afastado de Deus e não tem fé. Então, essas são 4 maneiras de não lidar com as provas: preocupação, entrar em medo, queixar-se e amargura. Mas como devemos reagir quando nós somos aflitos pelas circunstâncias ou outros? Devemos, no primeiro lugar, confiar em Deus. É tão simples quanto é isto. Deus quer uma confiança que Ele não tem negligenciado nossas vidas, não tem nos desamparado, não podemos ter uma atitude, não existe propósito nas aflições, mas devemos confiar na bondade de Deus. É contra-lógico, não tem lógica nenhuma quando nós sofremos. Claro que nós não devemos sofrer devido aos nossos pecados, no sentido de pecar e sofrer castigo. Aqui nestes versículos falam de sofrimento orientado por Deus.
segundo, nós devemos ver e encontrar propósito nos sofrimentos. E terceiro, devemos receber graça para aguentar dificuldade. E talvez Deus leve-nos a um ponto de fraqueza para ver e experimentar o poder de Deus no meio da aflição. E nós ganhamos sabedoria, ganhamos discernimento, ganhamos conhecimento bíblico, como lidar, como Jó lidou com morte da família, doença, críticas dos amigos e aparentemente um abandono de Deus. Mas ele, através do sofrimento, ganhou sabedoria e ele admitiu que Deus, é soberano. Vivemos num mundo caído e nós vamos sempre esperar aflições. Então nós devemos aprender através do processo. Não é fácil, a nossa carne grita, chega, mas Deus tem propósitos. Então o papel da fé. E versículo 12 diz, feliz o homem que persevera na provação, porque depois do aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amem. Então, ele vai receber uma coroa depois da morte, mas também vai receber a recompensa nesta vida. Agora, Tiago passa para do provação externa para provação interna, ou seja, tentação de pecar. E ele fala em versículo 14 a 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado por mal e ninguém tenta. Então, o autor da tentação, existem dois, a nossa própria carne, os nossos desejos, e Satanás está sempre atrás. Quando nós abrimos brechas, ele entra logo e ele ajuda-nos neste processo de afastarmos de Deus. Ele seduz-nos, mas a nossa carne também nos seduz. Pode ser em várias áreas da vida. Por exemplo, idolatria. Nós colocamos a nossa família de um patamar errado, o nosso trabalho, ou nossas posses, nossa casa, e torna-se um ídolo. Comida, obviamente, é necessária, mas pode ser exagerado. Tudo o excesso está proibido por Deus. Sexo é saudável dentro do casamento, fora do sexo, o acto do sexo é completamente proibido. E Satanás tenta-nos para sair dos padrões de Deus, com pornografia, com adultério, etc. E nós devemos ficar atentos nesta área. Ambição, nós às vezes não somos tentados a ganhar muito dinheiro, ou ter uma posição maior na igreja, ou no trabalho, e esta ambição que é contra a vontade de Deus. Deus nos chama para negar a nós próprios. Se Deus concede uma posição, muito bem, mas não devemos viver obcecado por poder e posição, tanto no trabalho como na igreja. Queixas, nós somos sempre tentados a queixar de falta disto, falta daquilo, as nossas circunstâncias. E a quarta área que eu quero salientar é a área do ego,
o eu. Nós somos tentados a querer a adoração dos outros e nós adoramos nós próprios se não temos cuidado. Queremos que todos nós gostamos, isto é natural, mas gostamos demais, como nós fôssemos, estivéssemos o centro do mundo e toda a gente tenta ouvir a nossa opinião, adorar a nossa fotografia no Facebook, e nós queremos impor a nossa vontade sobre outros. Isto é o ego, e temos de ter cuidado com isto. Todos nós somos tentados nesta área. Tiago diz que cada um, porém, versículo 14, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esta arrastado e seduzido. 15. Então, esse desejo, se não foi disciplinado, limitado, tendo concebido, dá à luz ao pecado. Então, tentação não é pecado, temos de resistir à tentação. Mas se nós damos luz ao pecado, luz à tentação, torna-se pecado, podemos pecar. Pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que quer dizer morte? Se nós pecamos à vontade, sem arrependimento, nós vamos entrar afastado completamente a Deus e desviado a Deus. Então, esta é a morte espiritual e devemos ter muito atento nisto. Nós devemos pensar muito bem sobre pecado que vai levar a culpa e muito dor em nossos corações, e nós ficamos, não só nós ficamos com dor, mas Deus fica entristecido. Nós entristecemos o Espírito Santo. Então é importante ter disciplina. Diz em versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Em versículo 21, como podemos, o maior segredo para afastar do pecado e lidar com o pecado é pelo conhecimento da palavra de Deus, o que está proibido pela palavra de Deus, escrito na Bíblia, pela palavra do nosso Espírito, a palavra do Espírito Santo, e nós devemos adquirir conhecimento da palavra, versículo 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral. Então, um processo de arrependimento, de maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderoso para salvá-los. Então, é através da leitura bíblica, através do conhecimento da palavra, ouvindo mensagens bíblicas, que nós sabemos como lidar com o pecado. Então, eu quero agora abordar ou explicar passos para edificar uma fortaleza de proteção, defesa. Como podemos defender a nossa vida face a nossa vulnerabilidade ao pecado? Primeiro, identifique as consequências de render ao pecado. Eu já mencionei estas: a dor, culpa,
facto de não agradar a Deus e ficarmos afastados de Deus é muito importante. Não vale a pena entrar no pecado do sexo fora do casamento, porque nós vamos destruir a vida conjugal, por exemplo. Se nós mentimos, quais são as consequências? Ninguém vai confiar em nós e Deus vai ficar ofendido. Número 2, reconhece as suas vulnerabilidades, áreas de fraqueza. Tu és fraco em que áreas? Sobre dinheiro, sobre ambição, sobre sexo, sobre idolatria, sobre determinadas áreas, palavrões, mentiras, desonestidade. Identifica as áreas de fraqueza na tua vida para ser mais atento ao voz de Satanás. Número 3. Esteja atento, especialmente quando tu estás sozinho ou estressado pelas circunstâncias ou muito cansado. Tu vais ficar muito mais vulnerável à tentação. Número 4. Depende no poder de Cristo para resistir tentação. Número 5. Alimenta a sua vida em coisas espirituais. Se alimenta a sua vida com coisas, com palavrões, com filmes imorais, com programas na televisão de bisbilhotice e críticas, se alimenta a tua vida com música mundana, com conversas mundanas. Claro que não podemos evitar conversas com colegas, mas devemos ficar atentos à contaminação do mundo. E se nós somos cheios de tudo que está no mundo, vamos ficar muito mais vulnerável ao pecado. Em vez de sempre ouvir músicas mundanas, por exemplo, Deus não está a proibir músicas mundanas completamente, mas devemos ter cuidado com isto e cuidado com aquilo que está a passar pela internet. Essas coisas são muito perigosas e coisas que aparecem em revistas, nós devemos ficar muito disciplinados. Em vez de nós ficarmos alimentados por essas coisas de pecado, devemos ficar cheios de leitura bíblica, oração, armas que Deus nos providenciou para nos lidar com pecado. Mas quanto mais somos cheios da presença de Cristo, quanto mais nós podemos dizer não a pecado. Então devemos encher a nossa mente, encher as nossas missões com coisas saudáveis. E Colossenses 1, versículo 13 e 14, é uma grande ajuda, é fundamental saber que nós somos redimidos por Cristo, ou seja, completamente resgatados do poder do pecado. Tentação é uma coisa, entrar numa vida de pecado é completamente diferente. E se nós sabemos que Jesus fez na cruz e por nós, podemos lidar com o pecado. O poder do pecado foi derrotado, quebrado em nome de Jesus. Então, eu quero ler Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças a Deus que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Que quer dizer isto? Ele nos resgatou do domínio de trevas. Ponto final. Somos resgatados do poder do pecado. Ele não pode reinar em nós se nós não
se não obedecemos as sugestões. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Onde estás agora? No reino do Filho. Então, Deus nos concedeu poder em Cristo Jesus para recusar pecado. Outro método é toma autoridade, assume a sua posição em Cristo contra Satanás. Diz em Tiago, resiste o diabo, ele fugirá de você. 2 Timóteo 7, versículo 8, é um versículo que me ajudou bastante, que diz, versículo 7, versículo 7, 2 Timóteo 1, 7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, o medo, mas de poder, do amor e de equilíbrio, ou seja, disciplina. Tu tens o poder, se for crente, se tu és crente e render a tua vida a Cristo, para resistir a Satanás, que tem o poder, o espírito, deixe-me ler outro. Deus não deu o espírito de cobardia, mas deu o espírito do amor em Cristo, o espírito de poder, o espírito de equilíbrio, de disciplina. Então, tu podes resistir a Satanás. Amém.